Hoje nós vamos discutir sobre o sistema circulatório. Eu quero que vocês estejam atentos, porque nós temos uma diferença entre o circuito que corre no corpo. Existe tubulação que leva sangue com pressão para distribuir para essas células no corpo, e existe a tubulação que coleta o sangue desses órgãos, desses tecidos, dessas regiões, em todo esse corpo, para voltar para essa bomba do coração. Quando ele retorna para esse coração, a ideia é que ele vá para o pulmão e aí faça uma troca gasosa a nível de sistema respiratório. Ele vai pegar o gás carbônico, que é resíduo das reações metabólicas no corpo, joga para o pulmão e recebe o oxigênio do meio externo. Então, essas células, essas hemácias, elas saem do pulmão cheio de oxigênio, voltam para o coração e do coração ele é distribuído para todo esse corpo. Então, quando a gente pega esse circuito que leva o sangue para o órgão, a gente chama disso de irrigação. Irrigar é distribuir, é permear, é enviar esse sangue. Esse vaso sanguíneo ele tem que ter musculatura para jogar, para auxiliar, empurrar esse sangue. Então vamos pensar que essa caneta aqui, ela é uma artéria. A artéria ela vai ter uma luz, ela tem uma parede e ela vai ter um revestimento externo. Lembram das túnicas que a gente já estudou em outra aula, principalmente aquela de tecidos básicos? Eu falo uma túnica interna, uma túnica média, uma túnica externa, vocês vão ver isso lá em histologia depois. A túnica que está lá dentro desse tubo, internamente revestindo, porque ele é oco, é tecido epitelial. Basicamente, ele é formado de tecido epitelial, que a gente chama de endotélio, porque aqui é um tubo. Se fosse um tubo de sistema digestório, o intestino, por exemplo, a gente já chamava a parte interna, a túnica interna, de mucosa. Aqui no vaso sanguíneo, a túnica interna é endotélio. Aí tem uma túnica média, que é basicamente tecido muscular. Claro que tem conjuntivo no meio, mas basicamente tecido muscular. E a parte externa, aí a gente chama de adventícia, que é tecido conjuntivo. Então, observem, ele tem uma luz por onde corre o sangue. O sangue nada mais é do que um conjunto de células com plasma. Então, vocês observem que a gente tem todas essas camadas para permitir que esse sangue flua. Eu estava falando lá do sangue. Essas células que correm aqui dentro, a maior parte delas são as hemácias, que elas vão estar carregando os gases, oxigênio, gás carbônico. A gente tem os leucócitos, são células brancas, aí são várias, né? Neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilos, estão correndo aqui dentro desse tubo, e os nutrientes. Lembra? Glicose, proteína, água, minerais, vitaminas, hormônios. Então, um conjunto de substâncias que corre aqui dentro dessa tubulação. E ela está sendo distribuída para as células de todo o corpo. Se não chegar sangue para um tecido, significa que aquelas células vão morrer de fome, vão morrer desidratadas por falta de líquido. E quando isso ocorre, essa morte celular, que a gente chama de necrose, esse tecido começa a liberar toxina e essas toxinas são drenadas. Só que quem vai drenar é uma outra tubulação, que a gente chama são as veias, especificamente vênulas. Então, vou representar de azul aqui a veia. Veja que a tubulação, se você pega uma artéria e uma veia respectiva que estão passando numa região do corpo, a artéria sempre tem uma luz menor do que a da veia.
Isso é de propósito, tá? Então, a artéria, ela tem pressão, ela tem uma túnica média, uma parede, a túnica média dela, a túnica muscular, é bem mais espessa do que a túnica média de uma veia. Então, a veia, ela é toda, ela é grandona, mas ela se deforma muito mais do que a artéria. A artéria geralmente é redondinha. Então, quando vocês pegarem um tecido, um corte, vamos supor um corte cárneo, pegou lá um corte de pernil. Você vai observar no corte de pernil, você vê lá o fêmur no centro e as massas musculares. A gente já viu essa parte em outra aula. Então, aí você vai observar que vai ter lá um tubinho. Se ele for mais musculoso, você olha lá ele redondinho, pode ter certeza que é artéria femoral. Aí você vai ver perto, né, a veia femoral. Ela é mais ampla. Ela é mais, porque ela não tem mais sangue dentro, então ela acaba se deformando mais. E a tendência das veias também é serem mais externas, também tem isso. A gente tem muito mais veias do que artérias circulando no corpo. Porque é muito mais difícil drenar. Ainda mais pela gravidade. Porque para descer todo santo ajuda, né? E para subir, imagina o sangue descendo ali pro membro pélvico, né? Artéria femoral, tal, chegou ali, chegou na coxa, chegou na perna e vai descendo, vai mudando os nomes de acordo com a região, né? Chega lá no pé. E do pé subir todo esse percurso novo para chegar lá na veia cava, que está dentro do tronco do animal. Então é muito mais complicado. Por isso que as veias, elas são mais amplas para receber esse sangue retornando para o corpo, retornando para o coração. E ela tem um esquema muito interessante que a gente chama de valvas. Valvas são projeções do endotélio, né? Você tem que imaginar que ele é redondo, aí ele acaba jogando assim, ó, e vai formando como se fossem tampinhas, né? É a projeção do endotélio e forma essas válvulas. Uma válvula é composta por válvulas. E aí vocês imaginam, né, que nós temos, vamos supor que isso aqui seja uma veia, né? Então lá dentro vai estar essas válvulas. Então o sangue corre, ele está subindo para ir para o tronco, né, para o corpo do animal. E aí, a hora que esse sangue flui, né, a válvula está aberta. Aí, a hora que o sangue volta, a válvula fecha. Então, vai fazendo isso. Subiu, fechou. Subiu mais um pouco, fechou. O sangue subiu, fechou. Então, essa história das válvulas, que é esse arranjo da válvula, né? Ela ajuda o sangue a ir subindo aos poucos. Quando o animal tem um problema, isso é muito comum em ser humano, né? Uma varize. Varize significa que esse tubo ele acaba dilatando mais do que o normal. E aí as válvulas não se encontram agora antes e fica um espaço. Então, na hora que o sangue subiu, aí a válvula fecha. Aí ele para, né? Aí sobe de novo e fecha. Como as válvulas não se encontram tão bem, aí o sangue reflui. E nessa história dele refluir, vai dificultando o retorno do sangue ao total, vocês têm que imaginar. E aí isso causa graves problemas, como inchaço, por exemplo. Tá? Então, esse sistema de válvula ele é muito eficaz e quem vai fazer com que essa veia tenha impulso para empurrar esse sangue, na verdade, não é a túnica média, porque lembra que eu falei que a túnica média é menor do que a da artéria. Quem ajuda a propulsão desse sangue é a musculatura mesmo do corpo que empurra o próprio vaso. Vamos pensar a nível de perna? A gente tem ali aquele músculo, o ser humano fala batata da perna, né? O músculo gastroquinêmico é o nome daquele músculo.
Ele, quando ele contrai, ele empurra, ele aperta a veia e ajuda a fazer com que o sangue, né, flua em sentido ascendente. Olha que interessante. Então, é a musculatura, aquela massa muscular que vai auxiliando a fazer com que esse sangue ele faça um movimento contra a gravidade, beleza? Esse sistema de válvula, ele existe em todas as veias do corpo do animal. Ele também existe em 2 artérias. Só 2 artérias têm esse sistema de válvula, que é as 2 artérias que saem do coração, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a aorta e a artéria que vai para o pulmão, que a gente chama de tronco pulmonar. Porque o tronco pulmonar sai um tubo do coração e vai se ramificar em 2, porque são 2 pulmões. Então, você tem a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Então, na hora que essa artéria sai do coração, tem uma válvula ali, para garantir que o sangue não reflua para dentro do coração. Porque, imagina, o coração contrai de uma vez, esse sangue sobe para a artéria, precisa de ter um mecanismo de trava. Então, só existe válvula na artéria pulmonar, e é só aí saída do coração, e na aorta também. Pronto, acabou. Não tem mais válvula em artéria. Porque não precisa, ela já tem um fluxo que a sua túnica média, que é mais espessa do que a da veia, já promove. Existe uma outra tubulação paralela. A gente chama essa tubulação de sistema linfático. Então, os vasos linfáticos, eles são importantíssimos. Eles existem em todo o corpo. Ele é muito mais ramificado, existe muito mais quantidade do que as próprias veias. Só que, como a parede é muito fina, é difícil de vocês observarem nos cadáveres, ou mesmo quando abre o animal, tá? É uma parede muito delgada, mas eles estão distribuídos por todo o corpo. A função de vaso linfático, gente, é fundamental. Primeiro, lembra que eu falei que existe uma túnica interna, uma túnica média, uma túnica externa? Nele também é a mesma coisa. A diferença que vocês vão encontrar é que nesse vaso linfático, ele tem uma túnica média bem fininha, muito parecida com a das veias, e existem poros mais largos, por onde entram as substâncias para dentro do vaso sanguíneo. Por isso que proteínas grandes, moléculas grandes, bactérias grandes, fungos grandes, entendeu? Vírus grandes. Os vírus são até pequenos, né? Eles atravessam com muita facilidade para dentro de vaso linfático. Isso é ótimo, porque todos os vasos linfáticos confluem para um filtro natural. Vamos supor, essa tubulação aqui é de vaso linfático. Então, a gente vai ter lá, indo para aquela região, uma determinada região. Eu disse um exemplo aqui, por exemplo, coxa, não foi que eu falei o exemplo? Então, lá na coxa a gente vai ter a artéria femoral, a veia femoral, a gente vai ter também vaso linfático, está representando de verde. Eles estão correndo juntos, esse tufo. A gente chama isso de feixe vasculo nervoso. Tá faltando um nervo aqui também, né? Tem que arranjar outro tubo aí para ficar o nervo aqui. Então, esse feixe que corre, né? Ele tá passando ali entre os músculos, entre os tecidos. Eles estão, a artéria levando o sangue, veia e vaso linfático drenando aquela região. Vocês já viram? Vamos fazer uma drenagem linfática. Drenagem linfática nada mais é do que massagear a região, e aí o líquido que está no espaço extracelular, ele vai ser pressionado pela massagem para entrar para dentro de tubulação. Então, ele vai entrar muito mais no vaso linfático do que no sistema venoso.
A tendência dele é entrar mais em vaso linfático, por causa que o poro que existe na parede é bem mais largo. Então, ele entra e vai seguir para o filtro. O filtro, gente, chama linfonodo. Esse linfonodo, ele é uma estrutura ovalada, que a gente chama vulgarmente de íngua. Esses linfonodos, eles estão localizados em regiões estratégicas do corpo. Observem aqui, essa estrutura ovalada é o linfonodo. Ele tem um monte de células de defesa, que são os linfócitos. Por isso que todos os vasos linfáticos vão drenar para o linfonodo. A ideia é filtrar mesmo. Vamos supor que aquele vaso linfático capturou ali uma bactéria. Vamos supor uma bactéria, uma salmonela. Aí ele vai virar assim: o que você está fazendo aqui? Né? As células, os linfócitos vão perguntar. Eu estava aí caminhando pelo tubo digestório, achei interessante, entrei aqui no espaço extracelular e entrei no tubo de vaso linfático, fazer uma viagem, entrei aqui. Disse, não, você não é bem-vindo, né? A sua identidade aqui não é bem-vinda e você vai ser preso. Aí prende essa salmonela e vai exterminar ela, certo? Então, os linfonodos são importantíssimos para manter a proteção do corpo de agentes externos a esse corpo. Tá? Pode passar outras salmonelas e ir embora e seguir o trajeto? Pode. Então, mais para frente, vai encontrar com outros linfonodos. Então, assim, a gente tem uma barreira inicial para evitar uma contaminação generalizada no corpo. Então, a defesa primária fica por conta desses linfonodos, esses linfocentros que existem. Intestino também tem uma cadeia muito importante a nível de intestino íleo. A gente chama de placas de Peyer. Aí as placas de Peyer, elas já não têm essa organização ovalada, é diferente. O nome já fala, né? Eles parecem placas mesmo que estão ali na mucosa do intestino. Vocês vão ver isso lá em histologia. E existem outras placas também que está cheio de linfócitos aqui na região da faringe. A gente chama de tonsilas. Essas tonsilas também, às vezes elas inflamam porque tem muitos agentes micro-organismos, né, que causam algum mal, ou uma reação alérgica, elas aumentam de volume, causa aquele desconforto, que está sinalizando que está tendo um combate. Né? Os linfonodos estão tentando eliminar esses micro-organismos que estão fazendo mal. E não necessariamente é micro-organismo, pode ser, por exemplo, uma toxina, algo que está causando uma reação alérgica no animal. Mas também ele tem essas ilhas com linfócitos para promover, participar desse sistema de defesa, e ele também tem uma função muito importante em recolher hemácias que já estão mais velhas, que já precisam ser retiradas do sistema circulatório. Então, ele funciona como um filtro, recolhendo essas células, essas hemácias mais que já não estão carregando tão bem os gases. Então, ele purifica esse sangue, vamos dizer assim. É um sistema bem interessante também. O baço está ali próximo ao estômago. Olha que bacana que eu estava falando das válvulas. Tá? Então, a gente tem válvulas que formam uma válvula, né? Ajudando a travar o sistema. Aqui no caso um vaso linfático, é a mesma ideia para a veia. Tá? E aqui também está outra imagem mostrando essas válvulas. Bom, beleza, a gente viu aí os circuitos. Nós temos esses 3 circuitos correndo aí nesse corpo, para garantir que as células vão receber
gases, no caso aqui o oxigênio, fundamental, os seus nutrientes, seus hormônios, suas vitaminas, né? Líquido, né? A água, que a boa parte do sangue é a água, para as reações metabólicas. E a drenagem que ocorre aí tanto pelo sistema venoso como pelo sistema linfático. É importante que a gente saiba também que o calibre vai modificando. Se você tem uma artéria, vamos pensar na aorta, que é a artéria mais calibrosa que tem no corpo. Ela vai diminuindo, ela vai ramificando, soltando tributárias, e ela, para ir para cada região do corpo, por exemplo, para vir para o pescoço, vai sair lá da aorta, sai a carótida. Para ir para o braço, aí vai sair o ramo que chama artéria braquial. Para ir para pulmão, a gente já viu que sai do próprio coração, né? Vai para a região para a língua. Aí a artéria carótida vem aqui, aí solta o que a gente chama de língua facial. E ela vai se distribuindo por todo o corpo, esses vasos, que vai diminuindo a sua luz. Depois de artéria, a gente tem o que nós chamamos de arteríola. A túnica média vai ficando menor, ela vai diminuindo a sua espessura. Depois de arteríola, ela se transforma em um capilar. Capilar, a túnica média, ela fica... acaba que fica muito fina. E aí os nutrientes passam com muita facilidade na parede do capilar. Por isso que o capilar é onde você tem tanto mandando o conteúdo do vaso sanguíneo para o meio extracelular, como também ele está capturando o que está no meio extracelular para entrar de novo no sistema circulatório. Depois do capilar a gente tem vênula e da vênula a gente tem veia. A diferença de arteríola e vênula, por exemplo, é a túnica média, tá? Então, a arteríola vai diminuindo a sua túnica média. A vênula já vai aumentando. Lembrando que a artéria e a arteríola e vênula e veia tem muito menos, a vênula e a veia tem muito menos tecido muscular liso na sua tônica média do que a artéria e a arteríola, certo? Aí você tem, a luz vai ampliando também e ela retorna o sangue como uma veia. Então, só para vocês saberem a diferença de tubulações. Um outro fator interessante que compensa a gente comentar é que uma artéria, quando ela é muito calibrosa, por exemplo, a aorta, ela tem uma parede grossa pra caramba. Agora, vocês já pararam para pensar como chama a artéria que irriga a artéria? Ué, você fica pensando assim, poxa, professora, mas corre sangue lá dentro, precisa irrigar uma artéria? Já pararam para pensar? Porque a túnica externa, a túnica média e a túnica interna é composta por células. E essas células, elas precisam de nutrientes, ela precisa liberar seus metabólitos, apesar de dentro dela estar correndo sangue. Quando o vaso sanguíneo é muito grosso, muito calibroso, as células que estão mais externas, ela vai ter dificuldade de coletar esses nutrientes que estão correndo dentro dessa tubulação. Então, veja, lá dentro está correndo um monte de nutriente, um monte de glicose, um monte de proteína, de lipídio, água, minerais. E as células que compõem a parede precisam disso. Só que a parte externa vai ter dificuldade de obter esses nutrientes. Então, para isso, vasos muito calibrosos, que tem uma parede grossa, ele precisa ter um vaso respectivo para irrigar ele. A gente chama isso de vaso vasorum. Tá certo? Só para vocês entenderem que
que toda célula precisa de chegar nutriente nela, senão ela vai morrer. É importante essa ideia de rede, de conexão entre esses vasos sanguíneos. E falando em conexão, vamos supor, o animal sofreu um corte. Vai ter sangramento, extravasou sangue, coagulou, né? Tampou ali o vaso, beleza. Com o passar do tempo, eles vão se conectando novamente. A gente chama esse processo de conexão de anastomose. As anastomoses ocorrem o tempo inteiro no corpo. Muito interessante, um mecanismo super eficiente. Não é só quando tem corte, não. Porque às vezes é pressão. Vamos imaginar um animal atleta. Um cavalo, por exemplo, de corrida. Ele esforça bastante, ele precisa muito do seu sistema circulatório. Tem que ser rápido para levar logo nutrientes e oxigênio para essas células, porque ele precisa responder ao movimento, né? No caso ali, é uma contração muscular. Agora vocês imaginam como é o sistema venoso para drenar os metabólitos que essas células estão produzindo, que ela está trabalhando loucamente. Então, está sempre acontecendo essas conexões de uma veia com outra veia, de uma artéria com outra artéria. É muito comum entre as veias. Né? E aí ela distribui esse sangue muito mais rápido, porque está conectado uma veia na outra. Vocês têm que imaginar que se fosse uma veia só, subindo aqui naquela perna que a gente estava discutindo, vamos supor que foi garroteado aquela região, está preso, alguma coisa aconteceu que está pressionando aquela região, o sangue não ia voltar. E isso ia levar a um problema gravíssimo no animal. Ele ia ficar inchado, o inchaço a gente chama de edema, é a mesma coisa, é o termo técnico que a gente usa para inchaço. Então, edema nada mais é do que muito líquido. E é claro, né, pessoal, não é só líquido. A gente tem soluto ali, a gente tem proteína, a gente tem minerais, lipídios. Eles estão ali no espaço extracelular, atraindo cada vez mais líquido. Então, esse edema, que esse excesso de líquido, a gente fala líquido, mas vocês têm que entender que também tem soluto no meio, vai deixando o tecido mais cheio. Ele precisa ser recolhido. Para ser recolhido, aí entra o sistema linfático, que é super eficiente, e os capilares e as vênulas que vão recolhendo esse líquido, porque tem que voltar para o sistema circulatório. Vocês têm que imaginar que o corpo ele é basicamente sistema circulatório. Que cada célula, cada pedacinho de tecido que existe nesse corpo tem que chegar sangue lá. Se não chegar sangue, aquele tecido morre. E esse é o princípio do câncer, por exemplo. Por que uma célula tumoral é tão eficiente? A primeira coisa que ela faz é muita angiogênese. Vamos quebrar essa palavra? Angiogênese. Gênese é formação. Angio vem de circulação. Então, formação de circulação, né? Então, vai formando mais vasos sanguíneos. Então, uma célula tumoral, a primeira coisa que ela faz é criar um tufo de sistema circulatório para manter, para garantir que vai ter nutriente naquela região. E aí o tecido, bomba, ele cresce de uma vez, né? E cria aquela massa de tecido, que a gente chama massa tumoral, tá? Então, esse processo de angiogênese, logo vão acontecer as anastomoses, que são conexões de um vaso com o outro, para garantir mesmo que realmente vai ser vascularizado, que vai ser drenado e irrigado aquela região. Então, essas anastomoses estão acontecendo o tempo inteiro. No caso do tumor que eu falei aqui, para
garantir que ele vai crescer loucamente. Que não é um caso bom, né? Que é um processo patológico. Agora, existe a anastomose acontecendo naturalmente no corpo, para garantir esse retorno venoso, principalmente em membro pélvico, membro torácico, né? Que é onde tem o maior problema com gravidade, para esse sangue chegar nos grandes vasos e alcançar o coração. Tá? Então, a anastomose, ela é uma coisa boa também. Quem pensando vocês, meu exemplo, falei de tumor, que é um processo patológico, mas naturalmente elas estão acontecendo. Vamos agora falar do coração. A primeira coisa que vem na mente é a bomba. Fica batendo 24 horas por dia. Ela tem uma organização muito interessante, que são câmaras. Esse coração, ele surgiu com a formação, a união de sistema arterial e sistema venoso. Quem formou átrio foi o sistema venoso e quem formou ventrículo é o sistema arterial. Portanto, num coração, quem chega nesse coração sempre são as veias e quem sai do coração são sempre artérias. Você pega aqui, do átrio direito, chega veia cava cranial e veia cava caudal. No átrio esquerdo, quem chega? São as veias pulmonares. Ventrículo direito, quem sai? É o tronco pulmonar, levando o sangue com pouco oxigênio e muito gás carbônico para os pulmões. E quem sai de ventrículo esquerdo? A aorta, para ir para o corpo. Então, ela faz essa curva que a gente chama de arco aórtico e também solta aqui o seu ramo, que a gente chama de artéria braquiocefálica. Olha o nome, bráquio de braço, cefálica de cabeça. Então, esse ramo vai tanto para os membros torácicos como para a cabeça. E tem uma diferença entre as espécies do tronco braquiocefálico, da subclave esquerda. Observem aqui que a gente tem ventrículo esquerdo, é a ponta do coração, está próximo aqui a externo, aqui é o tórax. Então, nós temos externo ventralmente, diafragma fechando caudalmente, ele está preso aqui no externo, na região tifoide do externo, e aqui no dorso, nas primeiras vértebras lombares, ele tem uma forma de cúpula e ele é oblíquo. Temos a coluna torácica e faz uma cúpula aqui também na entrada de tórax. Observem que tanto o ventrículo direito como o ventrículo esquerdo estão ventralmente. E aqui a gente tem o átrio esquerdo. O átrio direito ele se joga para a direita. Então, eles estão no dorso do coração. E saindo e entrando vasos nesse coração, a gente tem os vasos da base, que ficam na região dorsal também. Aqui vocês vejam essa fita aqui, ó, é um nervo que está vindo para o músculo diafragma. Pessoal, o músculo diafragma é uma musculatura esquelética. Então, esse aqui é um nervo espinal, que está vindo lá de pescoço para mandar contrair esse músculo. Ele é importantíssimo a respiração aqui nos mamíferos. Olha a veia cava aqui, que linda, né? A relação da veia cava com a traqueia e aqui em cima esôfago. O esôfago segue para atravessar o diafragma e ir para o estômago. Envolvendo esse coração, nós vamos ter o pulmão. Olha que está em preto. São lobos pulmonares, né? E aqui os vasos, ó, que estão indo para o pulmão, indo e chegando, né? Verdade. Essa bomba do coração, ela funciona 24 horas por dia, num sistema de contração muito interessante, que chama de sístole e diástole. Vocês têm que imaginar que a gente tem duas câmaras de átrio,
Quando elas enchem de sangue, elas drenam seu sangue para ventrículo. Então, nós temos o átrio dorsalmente e o ventrículo ventralmente, tanto direito como esquerdo. Quando esse átrio enche de sangue e contrai, ele vai encher o ventrículo. Então, a gente chama esse processo de encher aqui, ó, quando o átrio está cheio e contrai, de diástole. Aí o ventrículo enche. Quando o ventrículo contrai, o átrio enche. Então, essa questão do ventrículo contrair, a gente chama de sístole. Diástole, sístole. E vai fazendo isso o tempo inteiro, tá? De uma forma rítmica. Porque a gente tem um sistema nervoso aqui, de condução do impulso nervoso, que é uma modificação das células, a gente chama de as células de Purkinje. São células musculares que se modificaram no sistema nervoso e que mandam o impulso elétrico que veio lá do nó sinoatrial, lá no átrio. Ele manda o impulso para a contração e ele contrai os ventrículos fazendo a sístole. Então, o nó sinoatrial contrai átrio, aí o impulso segue e manda o ventrículo contrair, sístole, diástole, sístole. Então, aí vocês vão estudar esta questão lá na fisiologia. Esse é um processo de contração da bomba cardíaca. Beleza, então eu estou falando de como funciona o órgão e agora a gente vai estudar a anatomia desse órgão. O que faz com que esse sangue que está no átrio, que desceu para o ventrículo, não retorne para o átrio? Lembra, Elmo? Porque imagina, a contração, a força é muito grande. E se misturar o sangue, se ele retornar, é um problema gravíssimo. Então, para garantir que vai fechar átrio e o sangue do ventrículo não volta para o átrio, a gente lembra o sistema de válvula, que eu falei em veia, em vaso linfático, também acontece aqui no átrio e no ventrículo. A gente chama de válvula atrioventricular. Ventrículo esquerdo e aqui ventrículo direito. Olha a diferença. O volume ventrículo direito é bem menor que no ventrículo esquerdo. Porque no ventrículo direito, átrio ventrículo direito, esse sangue vai para pequena circulação, que é de pulmão. E já o ventrículo esquerdo vai soltar o sangue para todo o corpo. Então o volume tem que ser bem maior mesmo aqui em ventrículo esquerdo. Olha a espessura da túnica média. Aqui, pessoal, como o coração se diferenciou em um órgão importantíssimo para o corpo, aliás, é o primeiro órgão que forma, né? Você vê lá o embrião, ainda nem é considerado feto, ainda está na fase de embrião ainda, não tem nenhum órgão, o coraçãozinho dele está lá loucamente batendo. Você passa o ultrassom e você vê o coraçãozinho. Né? Porque o sangue tem que chegar, tem que ter sangue, senão as células morrem. E aí essas células vão se organizar formando tecidos e formando esses órgãos. Então esse coração, que nada mais é do que modificações do sistema e fusão de artéria e de veia, elas se fundem, se dobram e giram, torce lá dentro. Por isso que a gente tem os ventrículos ventralmente e os átrios dorsalmente. Lembra que átrio é de origem venosa e ventrículo de origem arterial. Portanto, sempre chega veia em átrio e sempre sai artéria de ventrículo. Observem que aqui o nome que a gente dá é diferente para as túnicas. A túnica que tem na parte interna aqui do órgão, das câmaras, a gente chama de endocárdio, por causa do coração, né? A túnica média, que é tecido muscular, lembrando que aqui é tecido muscular estriado cardíaco. Ele tem uma modificação, ele tem os discos intercalares, vocês vão ver isso em histologia. Então, este tecido muscular aqui a gente chama de miocárdio. Mio é prefixo para músculo,
miocárdio-coração. E a parte externa desse coração a gente vai chamar de epicárdio, a parte externa, que nada mais é do que uma lâmina brilhosa de serosa, de pleura, de pericárdio, que a gente chama de pericárdio seroso, tá? É a mesma coisa que epicárdio, certo? Então, voltando àquele raciocínio da válvula, nós temos aqui, entre átrio e ventrículo, a válvula átrio-ventricular. No caso aqui, a esquerda. A válvula átrio-ventricular esquerda, pessoal, elas têm 2 válvulas. E a átrio-ventricular direita, tá aqui, ela tem 3 válvulas. Por isso que a válvula átrio-ventricular esquerda também pode ser chamada de bicúspide. Tem 2 cúspides. E a átrio-ventricular direita tem 3, então ela é tricúspide. Então aqui vocês têm uma válvula que está fechada, o sangue estava em átrio, escorreu para o ventrículo e ele mesmo aqui acabou empurrando as válvulas, então ele não retorna para átrio. Aqui é o sangue fluindo do átrio vindo para o ventrículo. Vocês estão vendo que ele vai se prendendo como se fossem cordas nessa projeção do endocárdio. A gente chama de cordas tendíneas, que é onde as válvulas se prendem nessa projeção, e essa projeção recebe o nome de músculo papilar, que é tudo isso aqui é músculo papilar. E aqui vocês têm, ó, as cordas tendíneas. Elas funcionam para garantir com que o sangue, depois que ele entra no ventrículo, né, ele vai pressionar essas válvulas e acaba não entrando, ele não retorna. Só vai retornar para o átrio caso tenha um problema patológico. E essas cordas tendíneas garantem que essas válvulas não dobrem, se invertam para dentro do átrio. Então, ela segura a pressão desse sangue aqui. Então, elas são importantes. E a projeção aqui do músculo papilar, que é do endocárdio, mas também tem miocárdio, né, para formar essa projeção, é importante também para aguentar essa força de tração. Falando em força de tração, também existe, tá vendo? Parece uma corda aqui também, ó, só que tá prendendo uma parede do coração em outra parede do coração. Isso aqui chama, ela é a septo marginal, porque ela tá pegando a margem externa do coração, que é essa parede, e a parede que está ao centro a gente chama de septo. Septo entre os 2 ventrículos, septo interventricular. Então, ela tem também essas cordas que prendem as paredes para, no momento da sístole, garantir que esse coração mantenha uma certa posição. Vocês têm que imaginar que o coração, ele é um órgão muito forte, trabalha 24 horas por dia, tem uma parede muito grossa, a gente acabou de ver na imagem passada, e ele precisa de ter a sua vascularização própria, que é aquela mesma história de vasos calibrosos. Não é porque está correndo sangue dentro dele que ele está recebendo os nutrientes ali de primeira mão. Não é bem assim. Como a parede é muito grossa, ele precisa de ter a sua própria irrigação e drenagem. Quem irriga o coração, a gente chama de artéria coronária. Então, a artéria coronária, ela irriga e a veia cardíaca, ela drena. Elas saem, a coronária sai da aorta e vai se distribuindo aqui em volta desse coração. Olha que lindo aqui. E a veia
ela vai drenando o coração e cai na veia cava, a veia cardíaca mais. Infarto significa toda a região infartada, isso não é só no coração, significa que aquela região não recebeu nutrição adequada. Portanto, se houve um problema, vamos supor uma arteriosclerose. Arteriosclerose é porque você tem placas que vão tampando o fluxo de sangue e o sangue vai demorando a conseguir seguir pelo seu trajeto. Pode levar a um infarto, falta de nutriente, de oxigenação para uma região. Então, dependendo do local aonde você tem esses bloqueios de sangue, você tem uma área grande, área infartada. Se for aqui, por exemplo, já é uma área menor. Então, vai depender muito da altura onde ocorre o bloqueio. E esse bloqueio pode ser por arteriosclerose, pode ser por um êmbolo, são vários os fatores. O fato é, se a região não recebe irrigação, aquela região vai morrer. Beleza, dependendo da extensão, o coração vai continuar batendo. Agora, se for uma área muito grande, infartada, esse coração entra em colapso, porque uma parte continua batendo, mas outra parte não está batendo nada e não ajuda aquela parte que continua batendo, e aí ele acaba para tudo. E aí é quando fala infarto fulminante do miocárdio, né? Morre na hora, certo? Então, dependendo da extensão, pode ser um infarto pequeno, né? O fato é, precisa resolver, porque se as células estão morrendo, se você não fizer nada, vai morrer o resto e aí vai virar uma confusão danada e vem a óbito. As formas para resolver isso, pode-se fazer uma cirurgia, né, que aí você vai desviar o sangue. Vamos supor que seja aqui nessa região que teve o bloqueio, então você desvia o sangue e passa por uma conexão. É como se fosse uma anastomose, né? Então você tira um pedacinho de vaso sanguíneo de outro lugar do corpo e conecta aí. Ou coloca um tubo sintético. É uma forma de resolver o problema. Ou ela vai por via endoscópica. Se for em ser humano, ele coloca na artéria femoral, sobe com o catéter, né? Até ele chegar na aorta. Chegou na aorta, aqui na base dela, tem o local específico onde tem a saída, onde começa a coronária, e vai seguindo até chegar no local. Chegou no local, ele solta uma molinha, que chama stent. E aí ela abre e garante que tenha fluxo de sangue. Então, não vai precisar abrir, né, o tórax. Ele vai tudo por via tubulação interna do sistema circulatório. É uma outra forma de resolver. Tá bom? Então, eu quero que vocês tenham clareza que esses infartos acontecem em qualquer parte do corpo. O mais famoso é aqui no coração. Mas existem outras regiões também. Beleza? Dependendo da medicação que toma, pode você ter outros locais infartados. Olha que interessante essa imagem, é um corte do coração, na base do coração. Nós estamos vendo aqui, primeiro, tubulação de aorta, foi cortado, um corte transversal. A gente está vendo aqui as válvulas, formando a válvula. Lembra que a aorta e tronco pulmonar tem válvula. Só essas duas artérias, outras artérias não tem. E ela só tem aí também. Aqui a gente tem o átrio esquerdo. Olha aqui a válvula atrioventricular esquerda. Ou bicúspide, porque ela tem duas cúspides. E aqui a tricúspide, ou atrioventricular direita. A bicúspide também é chamada de mitral. Esses músculos pectiniformes, é um nome estranho, né? Mas nada mais do que músculos que ficam nessa dobrinha aqui do átrio, aqui é átrio, e aqui ó, a válvula aqui, que é uma válvula na verdade, né?
aí aqui a gente tem ventrículo. Então, essa dobrinha que o átrio faz é por causa desse arranjo desses músculos aqui, que chamam pectiniformes. Eles estão na parte interna de aurícula. Essa parte é interessante, chama aurícula, porque a orelha não faz uma dobrinha aqui? Então, o átrio, nessa bordinha que tanto o átrio direito e esquerdo tem, chama de aurícula do átrio. Comparando, aqui é ventrículo esquerdo e aqui ventrículo direito. Veja que o ventrículo esquerdo tem uma parede muito mais espessa do que a do ventrículo direito. E olha aqui, ventrículo esquerdo, parece um copinho, né? E o ventrículo direito abraçando o ventrículo esquerdo. Aqui nessa imagem desse ovino também está bem claro. Tá um corte aqui do coração, você vê o ventrículo direito. Aqui é o septo, que está interventricular, e ali o ventrículo esquerdo. A ponta do coração é ventrículo esquerdo. Com relação à circulação do feto, nós temos que pensar que esse animal, ele nunca respirou na vida dele. Então, primeira coisa, se ele nunca respirou, ele está mergulhado no líquido amniótico, significa que a circulação pulmonar não interessa nessa fase de vida do animal. Depois que ele nasce é outra história. Então, outra coisa importante, que o feto ele está desenvolvendo os seus tecidos, os seus órgãos, e ele precisa muito que o fígado assume inicialmente essa função hematopoética de produção de sangue, e é necessário que chegue nutrientes, muitos nutrientes de alta qualidade nesse fígado. Por isso que a placenta, que é a conexão com a mãe, o cordão umbilical que está conectando a mãe com o feto, nesse cordão umbilical a gente tem veia umbilical e artérias umbilicais. Quando esse sangue é drenado da mãe, ele vem pela veia umbilical, que é o que está esquematizado aqui em violeta, né? Então, essa veia umbilical veio da placenta, cheinho de nutrientes, cheio de oxigênio. É uma circulação invertida que tem no feto. Porque lembra que, geralmente, quando a gente estuda, estava no outro sistema, estava falando que a artéria que está levando os nutrientes, levando oxigênio. Aqui não, quem assume essa função é a veia umbilical. Como o fígado tem essa função hematopoética, a veia umbilical ela vai direitinho para o fígado. Ela chega no fígado, libera ali, né, toda essa quantidade de glicose, esses nutrientes estão bombando aí, e o fígado começa a armazenar esses nutrientes. Para garantir que o fígado não fique com tudo e falte para os outros órgãos, imagina o cérebro está louco precisando de glicose, né? Importantíssimo chegar logo glicose lá para ele. Então tem um desvio de sangue. O primeiro desvio de sangue do sistema é pelo ducto venoso. Ele desvia o sangue da veia umbilical para as veias hepáticas, que vai drenar o órgão, e joga na veia cava caudal. Da veia cava caudal vai para o coração. Beleza, chegou no coração, vai para o átrio direito. Do átrio direito, a ideia é que vá para ventrículo direito, tronco pulmonar e pulmão. Essa é a sequência que tem no adulto. Não é isso? Átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Pulmão drena para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a aorta e vai para o corpo. Esse é o processo. Como aqui é invertida a circulação, precisa garantir que esse sangue rico que está aqui na veia cava, porque é invertido, chegue o mais rápido possível no corpo. Então, boa parte desse sangue é desviado do átrio direito para o átrio esquerdo por uma abertura, que a gente chama de forame oval. Quando esse animal nasce,
o forame oval, o ducto venoso e daqui a pouco eu vou falar do ducto arterioso, eles se fecham. Porque não tem mais necessidade, o animal já está respirando. Esses desvios aqui são feitos para garantir que vai chegar no fígado nutrientes e também garantir que ande logo para chegar aqui nessa aorta para distribuir esse sangue para o corpo, para a cabeça, né? Para pescoço, para os membros, o tronco, enfim. Então veja que eu coloquei a seta mais grossa para vocês entenderem esse percurso. Aí, pessoal, do átrio direito, um pouco de sangue desce para o ventrículo direito. Tá certo, isso acontece mesmo. A maior parte desviou para o átrio esquerdo, mas uma pequena parte segue para o ventrículo direito, vai para as artérias pulmonares e entra 10% desse fluxo entra no pulmão, porque esse pulmão também precisa de um pouco de nutriente. E não precisa de muito, mas um pouquinho, né? É um órgão que está desenvolvendo, que está crescendo. E a maior parte do que estava nesse ventrículo direito, que segue na artéria pulmonar, ele é desviado para a aorta, pelo tal do famoso ducto arterioso. Tá bom? Então, só para garantir que um pouco só de sangue chegue nesse pulmão, e a maior parte, sim, vá para a aorta e siga com a circulação sistêmica. Drenou, irrigou todo o corpo, ele vai chegar na artéria umbilical, da artéria umbilical ele desce para a placenta, ele sai para a placenta. Com esse sangue cheio de gás carbônico, pobre em nutrientes. Veja que é uma circulação realmente invertida. Bom, a gente estava discutindo sobre circulação fetal e agora eu quero discutir com vocês um outro desvio de sangue que existe no corpo. A ideia fundamental de sistemas portas, e existe, não é só no fígado, tá? Existe o sistema porta, por exemplo, entre a hipófise e o hipotálamo, que está controlando a parte hormonal do corpo. Esses desvios de sangue é para garantir rapidez no fluxo de determinada substância. No caso do eixo hipotálamo com a hipófise, o sistema porta ali quer garantir a transmissão de hormônio rápido do hipotálamo para a hipófise. Aqui, no sistema porta hepático, a ideia é garantir que os nutrientes do sistema digestório caiam rapidamente no fígado. Porque pensa bem comigo, o sistema digestório ele é organizado para pegar nutrientes do meio externo e fazer com que ele entre para dentro desse corpo. Precisa chegar. Quais são os nutrientes, pessoal, que as células precisam? O que uma célula precisa para se manter viva? Então, esses componentes que correm dentro do sistema circulatório precisa chegar nessas células. Mas da onde vêm esses lipídios, proteínas, carboidratos, que são os açúcares, por exemplo, a glicose, né? Os minerais, eles vêm dos alimentos. A maior parte vem de alimento, pouca coisa que é produzido pelo corpo, processado, né? Então, quando esse sangue chega, né, e as células cai no espaço extracelular, esses componentes, as moléculas, aí a célula vai absorvendo para fazer suas reações metabólicas. Eu estou falando tudo isso para vocês compreenderem que o sistema digestório ele tem aqui uma função de coletar esses nutrientes dos alimentos, do meio externo do corpo. E são reações, por exemplo, o animal consumiu lá um alimento, ele precisa da proteína. Essa proteína ela vai ser quebrada a nível de estômago. No estômago a gente tem enzimas específicas para quebrar pepsina. Pepsinogênio, ele vai se transformar em pepsina para quebrar os peptídeos. Isso ocorre dentro de uma bolsa que a gente chama de estômago,
que tem uma mucosa especial e glândulas que secretam essa enzima. Só que o pepsinogênio, quando ele sai da célula, ele não está ativo. Ele só vai ter poder mesmo de quebra das proteínas, né, em pH ácido. E quem vai garantir que esse pH esteja baixo é o ácido clorídrico. Lembra? HCl. Então, o H+, ele vai garantir essa queda aí no pH. Quando o pH cai, aí o pepsinogênio se transforma na sua forma ativa e quebra o que o animal ingeriu, a parte de proteína que tem ali no que ele comeu, vai ser quebrada em partículas menores, em proteínas, em aminoácidos, enfim. Porque a mucosa do intestino, ele não consegue absorver moléculas grandes. Elas têm que estar em pedacinhos menores para atravessar o epitélio da mucosa, para cair no espaço extracelular. E desse espaço extracelular, o vaso sanguíneo absorver. As células estão ali, também pode absorver? Pode estar ali, mas o foco é cair na corrente circulatória. Vaso sanguíneo, né? Vai cair em capilar e vaso linfático. Pensa, o jejum no pessoal fica bombando de nutriente. Os capilares que correm ali em jejum é o que mais tem nutriente de todo o corpo. Então veja, sistema digestório absorvendo nutrientes, sistema respiratório fornecendo oxigênio para as hemácias e coletando gás carbônico para mandar para fora. Circulação pulmonar está fazendo essa troca gasosa. Portanto, o sangue que está na aorta, que saiu de ventrículo esquerdo, está cheinho de oxigênio que veio lá do pulmão. Então, vai lá para a aorta para distribuir para o corpo. Beleza, isso é oxigênio. Agora, nutrientes, quem está bombando em nutriente é esse sistema digestório. Então, o que o corpo pensou? Poxa, o fígado, ele metaboliza, ele estoca. Então, vamos fazer o seguinte, esses nutrientes que estão saindo ali de jejum, principalmente, né? Jejum e ilho, que estão bombando em glicose, em gordura, que são os lipídios, os minerais em líquido e tal. Vamos desviar ele para ir passar primeiro no fígado. Ele vai para o fígado e aí vai já ter um estoque ali de glicogênio, né? Que é necessário. Quando o animal parou de comer, quando ele está comendo, ótimo, né? Tem glicose para todo lado, tá bombando de nutriente. Mas quando ele está em jejum, começa a ter problema. O cérebro, gente, precisa ter direto glicose, senão ele entra em pane. E pane, diga-se, entra em coma, ele baixa o metabolismo, parou, se não chegou glicose ali, já era. Ele baixa o metabolismo para não morrer de uma vez, né? Então, precisa de ter glicose. Então, quem vai garantir glicose no período de jejum? O fígado. Ele começa o processo de quebra do glicogênio, está estocado lá para garantir essa glicose no intervalo que ele não está se alimentando. Eu estou explicando tudo isso para vocês, para ficar mais fácil, para entender por que um desvio de sangue a nível de fígado. O sistema arterial, lembra que eu falei, a aorta está trazendo oxigênio, atravessou o diafragma, ela solta aqui um ramo que chama tronco celíaco. O tronco celíaco, tronco porque divide em 3 partes. Uma artéria que vai para o fígado, artéria hepática. Outra artéria que vai para o estômago, chama gástrica esquerda. E outra artéria que vai para o baço, que chama esplênica. A artéria hepática vai levar oxigênio para esse fígado. Leva nutriente também, claro, mas basicamente é muito oxigênio. Agora, ele leva também nutrientes para os intestinos. Artéria mesentérica cranial. E também
artéria mesentérica caudal. A caudal está indo para reto, cólon, intestino grosso, né? Observem que a gente tem a aorta e essas divisões aqui que tá vindo do tubo digestório. E drenando aqui, ó, veio a cava caudal, atravessou aqui o forame da veia cava no diafragma e vai para átrio direito, drenando o corpo. O sangue está pobre em oxigênio, tem muito metabólico, enfim. Se a gente for seguir o mesmo processo que eu falo que os vasos eles têm a tendência de acompanharem a artéria e a veia, né? Eles seguem ali em contrafluxo, mas seguem um caminho muito parecido, não é o que acontece, por exemplo, com a veia mesentérica cranial. Ela deveria subir aqui e entrar na cava, veia cava caudal. Ou a veia mesentérica caudal também, entrar aqui na veia cava. A veia gástrica, subir aqui e parar na veia cava. Não é isso que acontece. Esse sangue ele é desviado e entra no fígado. Ele tem pouco oxigênio, porque está drenando estes órgãos, mas ele está bombando de nutrientes. Porque aqui é nível de intestino, principalmente jejum, que ocorre a absorção dos nutrientes que foram quebrados a nível de estômago, no duodeno com suco pancreático, a bile que emulsifica a gordura, que ocorre aqui no duodeno. Então, quando chega em jejum, essas moléculas estão livres. Vai lá, repetindo, a gente tem o fígado aqui, ó, o músculo diafragma, e aqui o estômago e os intestinos. Quando a aorta sai do coração, trazendo oxigênio, também nutrientes, né? Não deixa de trazer aqui, para os órgãos, a hora que ele atravessa o músculo diafragma, ele sai aqui como artéria celíaca ou tronco celíaco. Ele divide em três, né? Que eu estava falando. Então, um desses ramos é a artéria hepática, que vai para o fígado, levando oxigênio, nutrientes para essas células. As células do fígado chamam hepatócitos. Beleza. Depois, ela se transforma na artéria mesentérica cranial, que vai para o intestino, que é o delgado, e parte do intestino grosso. Mas, ao final, antes de separar nas ilíacas, a aorta libera a mesentérica caudal, que vai para reto e os cólons. O que vocês precisam observar? Que a veia cava está aqui em azul, ela segue com a aorta aqui em abdômen, aí ela vai descendo aqui pelo diafragma, olha, até atravessar o diafragma. Ele tem uma relação aqui com o diafragma e com o fígado, olha, bem estreita. Atravessa o diafragma e vai parar lá no átrio direito. Observem que a veia mesentérica caudal não subiu aqui junto para entrar na veia cava, junto com a artéria mesentérica caudal. Mesma coisa, ó, a veia mesentérica cranial também não seguiu aqui. Mesma coisa aconteceu com o estômago, a gástrica, tá certo? Então, esse sangue todo que está correndo no tubo digestório, ele é desviado para um sistema que a gente chama de porta hepático. Ele está bombando em nutrientes, mas ele é pobre em oxigênio. Por quê? Ele está drenando esses órgãos, está drenando os intestinos, o estômago, o baço, pâncreas. Daí ele cai aqui no fígado. Quando ele chega aqui no fígado, riquíssimo em nutrientes, vai ser ótimo para os hepatócitos, tá? Juntando com o oxigênio que veio lá da artéria hepática e com nutrientes também, fechou, tá ótimo para o fígado, beleza? Acontece nos sinusoides, ali nos hepatócitos, eles vão fazer suas reações, estocar, enfim. E aí as veias hepáticas, sempre veia drenando o órgão, né? Então as veias hepáticas drenam o fígado e joga, tá mostrando isso aqui, né? Joga o seu conteúdo na veia cava. Por isso que a veia cava tá tão próxima do fígado aqui, ó,
e o diafragma. Então, as veias hepáticas jogam seu conteúdo aqui para a veia cava. Pessoal, ainda tem muito nutriente correndo aí nessas veias hepáticas, claro, porque os hepatócitos não conseguem consumir tudo. Uma loucura, tá bombando demais aí, né? Aí corre para átrio direito, ventrículo direito, circulação pulmonar. Aí fecha o circuito. Então, tudo isso para explicar o porquê da veia porta hepática. Resumindo, se você aplicou alguma medicação nesse animal e essa medicação ela é metabolizada a nível de fígado, e você não quer que ela seja quebrada ali no fígado, porque você quer que ela faça efeito em outro lugar, então a via oral de administração não é legal. Ela vai chegar ali em estômago e do estômago ela vai ser drenada e vai passar para o fígado. Você tem que escolher outra forma de administrar essa medicação, por exemplo. Tá? A mesma coisa, você está fornecendo uma alimentação para o animal. Aí tá, ela foi absorvida, mas é a nível de estômago, mas ela vai ser metabolizada ali uma vitamina, não sei. Eles vão estudar isso melhor lá na nutrição. Então, você tem que rever. Será que essa forma de administração oral é melhor? Será que não é melhor outra via? Tá certo? Então, eu estou explicando todo o sistema porta-hepático que está muito relacionado aí com o sistema digestório, a importância dele. Pessoal, lembra da aorta que eu falei? Separou, ela se dividiu. Tronco celíaco, depois artéria mesentérica cranial. Ela também vai se dividir ali na artéria adrenal, que vai para a glândula, adrenal ou suprarrenal, que é a mesma coisa. Artéria renal, artéria que vai para a gônada. Se for fêmea, vai ser a ovariana, se for macho, vai ser a testicular. E depois, a sexta, artéria mesentérica caudal, isso mesmo. Certo? Ok. Próximo passo. A aorta se divide, é o que a gente está vendo nessa imagem, está muito bonito. As ilíacas. Então, você vai ter uma artéria ilíaca que vai se dividir para irrigar a pelve e também a coxa, a perna. Tá? Então, aqui dá para ver nessa cachorra que está com as pernas. Quando a ilíaca, ela vai liberar a artéria femoral que vai descer aqui para a perna, por exemplo. E a ilíaca também vai irrigar essa região aqui de quadril. E ao centro, a gente vai ter uma que chama sacral mediana, que ela vai para a região de cauda. Falando em perna, né? A gente estava falando da artéria, no caso aí, a femoral. Vocês vejam aqui a aorta, e aí depois, ó, ilíaca interna, ilíaca externa, a aorta, ela desce aqui como artéria ilíaca externa, tal, artéria femoral aqui ela, ó. Olha o fêmur aqui. Então, quadril, fêmur, tíbia e fíbula aqui, que é a perna, metatarsos, primeiros tarsos, né? Metatarso e as falanges, que aqui é pé. No mentoraz, o que nós temos? Escápula, que é região de ombro, úmero, que é região de braço, radiúna, que é região de antebraço, os carpos, as metacarpos e falanges, que isso aqui tudo é mão. Então, comparando mentoraz com membelvo, vocês vejam que tem lógica as regiões. Agora vamos comparar os vasos sanguíneos. Então, da ilíaca ali externa, a gente vai ter aqui femoral. E aqui o que nós vamos ter? Um vaso, pessoal, eu não falei antes aqui, mas lá na aula, tá no YouTube, eu explico isso. Depois vocês vejam lá. Quando sai da aorta, que libera o ramo braquiocefálico, o ramo que vai para a cabeça, o cefálico aí, a cabeça, é a carótida. E o ramo que vai para o braço, a gente chama de subclávia. Por quê? Os animais, o ser humano tem uma clavícula aqui.
esse ossinho aqui. A maioria dos animais que a gente estuda aqui, ele não tem clavícula. O gato até tem, mas o nome permanece. Então, a gente chama de subclávia aquele vaso que sai da região de tórax, passa aqui pela subclávia para acessar a parte externa desse corpo, certo? Então, nós vamos ter aqui tórax. Saiu do tórax para vir para a axila, ela sai daqui de dentro da caixa torácica, vem aqui externamente, vai para a axila. Então, da subclávia, que é só passar por aqui, chegando na axila, vocês têm que pensar que animal ele fica com os membros assim, né? Que a gente estuda. Eles não têm essa capacidade de fazer circunvolução igual a gente faz. E a gente faz isso só porque a gente tem clavícula. Então, eles não conseguem, eles ficam só esse movimento, né? É mais os animais de produção que a gente estuda aqui. Então, vocês vejam que a axila da abertura de tórax é muito próxima. Então, a subclávia já se transforma em artéria axilar. E veia a mesma coisa, o retorno, né? Veia axilar, veia subclávia. Beleza, então aqui é a axilar. E aí, ela já, da axila, ela vai para braço. Se transforma na artéria braquial. Observem que o ombro é correlato com o quadril, com a pelve. O húmero aqui com o fêmur. Radiúna com tíbia e fíbula. E a mão aqui com o pé. Então, nós temos, comparando aqui fêmur com artéria femoral, nós vamos ter aqui a região de braço com artéria braquial. Então, essa artéria axilar se transforma em braquial. E aqui a artéria ilíaca externa se transforma em femoral. Na região de antebraço, na região de perna, né, a femoral ela vai se transformar em artéria tibial, né, e nós vamos ter aqui na região de antebraço a artéria. Aí a gente tem a mediana, que aqui está mostrando, e também a colateral ulnar. E aqui eu tinha falado tibial, né? E ficou faltando a safena, né? Artéria safena. Tem a veia também, né? Sentido oposto. Olha a artéria safena aqui também, que legal, né? Saindo lá em cima na região de fêmur. Essa femoral separa aqui na safena e atrás do joelho chama poplite, inclusive tem um linfonodo aqui também, o sistema linfático chama poplite por causa da região. E ela segue como tibial. Na região de mão e de pé, aí é os nomes, né? Se é mão, é região de palma, palmar. Então, artéria digital palmar comum. E se for aqui em pé, é artéria plantar. Então, a ideia da questão número 12 era vocês compararem um membro com o outro e ter essa noção de região e que os nomes dos vasos sanguíneos, ele varia. O nome é dado pela região, pelo osso, pelo músculo, naquele espaço ali. É muito relacionado com o osso, né? Só para vocês verem que não tem tanto segredo assim. Se você compreende o esqueleto do corpo, fica mais fácil de entender o processo os nomes que são dados para esses vasos sanguíneos. E as veias é o retorno, né? Elas recebem nomes também. Aí, o mesmo nome da artéria vai ter da veia retornando. É muito raro modificar o nome, só se ela estiver muito fora do percurso que essa artéria faz. Certo?